Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha pela internet. Hoje nós vamos falar sobre o arroz que você olha todo dia, olha e consome. Mas aqui vocês terão um outro olhar, como pede o nome do nosso programa. O olhar do produto em si, mas também o olhar econômico, produtivo, as questões desse mercado tão forte no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. O arroz é um dos alimentos mais consumidos em todo o planeta e carrega em cada grão, portanto, uma história que une tradição, tecnologia, sustentabilidade e todos os desafios globais. É um segmento que vai do campo à indústria, ao supermercado, depois para casa de uma multidão de consumidores, impactando, portanto, a economia, a segurança alimentar e até a nossa mesa no dia a dia. E para entendermos mais desse universo, o meu convidado é Elton Dweller, presidente da Abiarroz, Associação Brasileira da Indústria do Arroz. O Elton é uma das figuras mais importantes do setor do arroz no Brasil, liderando a associação desde 2017, passou por períodos de grandes transformações e desafios, como as enchentes que assolaram o estado, ou quando a cadeia do arroz também foi questionada por meio de um leilão de importação no ano passado, que acabou anulado. O Elton já foi presidente do Sindarroz e também é fundador do Grupo Felice, que atua nos ramos de construção civil, agronegócios, alimentos e automobilístico. Bom dia, Elton. Tudo bem contigo? Que prazer estar aqui contigo, né? Prazer é nosso. Até que a gente conseguiu marcar a nossa entrevista. Conseguimos, né? No verão, mas deu. Graças a Deus. O Elton, eu queria começar falando do nosso ator principal, que não é nem tu e nem eu, que é o arroz mesmo, né? A gente conhece o arroz, né? Mas eu queria entender um pouco do produto em si, né? Que às vezes até é meio contestado já por alguns setores da nutrição, e entender também os diferenciais do arroz brasileiro. Como é que o arroz no Brasil vira essa potência que é hoje, Elton? Bom, Kleber, o arroz, eu estou com 57 anos, trabalho com arroz desde os 15, né? Comecei minha vida profissional no arroz, através do laboratório da empresa, fazendo análise do produto. Então, posso dizer que já em 42 anos conheço um pouco dessa matéria arroz, né? Mas, de fato, ele é um produto que vem... É importantíssimo na mesa do brasileiro, né? Ele é um produto básico na alimentação do nosso país, diferentemente dos outros nossos vizinhos do Mercosul, que são produtores e pouco consumidores do grão. Mas o Brasil é um laboratório a céu aberto para o arroz, porque é um grande produtor e um grande consumidor. Então, esse diferencial faz com que o desenvolvimento tecnológico da cultura, seja em palatabilidade, seja em cocção, aquele famoso arroz soltinho que a dona de casa brasileira tanto aprecia, ele acaba tendo aqui um laboratório perfeito, né? Então, diferentemente de outros países que produzem e não consomem, nós não. Nós produzimos e consumimos. Produzimos muito e consumimos muito. Exatamente. E ao longo dessa trajetória, a gente ocupou durante 6 anos, aí, como já falaste, a presidência do Sindicato da Indústria do Estado do Rio Grande do Sul, por 6 anos, né? Por 2 mandatos, e depois, agora já 8 anos na Abiarroz. E o grande desafio que a gente entendeu como importante é que é dar efetivamente ao consumidor a visão da importância de uma cadeia produtiva num produto tão nobre, né, como é o arroz da alimentação brasileira. E o arroz brasileiro é um arroz de excelência, portanto. Exatamente. E aí a gente pensa assim, a dona de casa enxerga o arroz num pacotinho lá, de 1 quilo, 2 ou 5 quilos, né? Não sabe exatamente como é o envolvimento, como é que é toda essa cadeia interage e se mantém para que esse produto chegue ao consumidor. Nos resume um pouco ela, Elton, desde lá da plantação até a gôndola do mercado. Como é que é um pouco esse trilho aí do arroz? Primeiro, existem hoje, na própria produção, o Mercosul, vamos falar do Brasil, nós temos hoje a produção nacional de arroz, ela está 70% localizada no Rio Grande do Sul, 10% aproximadamente em Santa Catarina, e os outros 20% ela é distribuída no restante do Brasil. Então, significa que essa concentração no sul do Brasil
por conta de áreas muito planas, por ser o berço do arroz A irrigado, topografia toda facilita, essa condição natural facilita que essa produção esteja localizada ao sul do país. Aham. Obviamente que somado ao Mercosul, que hoje também é importante produtor, como Uruguai, Argentina e Paraguai são importantes produtores de arroz por todo esse desenvolvimento de natureza, clima e solo, né? Eles têm muitas potencialidades para produzir o mesmo arroz. Eles vieram depois de nós na produção? Depois de nós. No Uruguai, talvez quase que Tá, juntos, né? tá. Mas o Paraguai bem depois, a Argentina também Depois. um pouco depois. Mas a cultura do arroz no Rio Grande do Sul, principalmente, já tem mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos. Então é uma cultura que vem de pai para filho, literalmente. E as indústrias do Rio Grande do Sul também. A gente representa o setor industrial e tem indústrias que estão completando 70, 75 anos, né? A minha própria indústria esse ano completa 70 anos, 70 de fundação. anos. Então a gente guarda com muito carinho a história dos nossos bisavós que encontraram no arroz uma cultura muito demandada, principalmente nos grandes centros do país. Antigamente São Paulo era somente lá o grande centro consumidor do Brasil e hoje, pela qualidade, o arroz é consumido em todo o país e muitas vezes exportado. Então, voltando à importância de uma cadeia, é que para estar o arroz num pacote, existe um desenvolvimento de tecnologias, como o arroz, a irrigação do arroz, os produtos resistentes a pragas, né? Existem desenvolvimentos aqui, que o IRGA, no Rio Grande do Sul, tem um papel importante ao longo dos últimos anos, de desenvolver variedades de sementes extremamente produtivas, cuidando sim também da cocção, porque não somente o IRGA, mas hoje empresas privadas também fazem esse trabalho. Mas o que é a característica do Rio Grande do Sul? Ele é um arroz que é uma agulhinha, né? Que produz uma quantidade grande por hectare, né? Tem muita eficiência na produção por hectare. O agulhinha é aquele mais convencional que a gente convencional, arroz, né? E ele é um arroz que ele tem como característica uma cocção de arroz solto, né? Então, quer dizer, o produto que é produzido aqui, ele é um produto que dá à dona de casa o arroz mais soltinho. Que rende bem e é mais soltinho. Mas existem várias variedades de arroz no mundo. Dá uma explicada aí dos tipos de arroz. Os hoje, mais nossos aqui. O nosso hoje é o agulhinho de grãos. Tá, mas os nossos, o que mais a nossa indústria faz? Basicamente, esse é o forte, é o agulhinha mesmo. É o agulhinho. Tá. E os outros que tem no mercado ali, quando a gente pega aquele arroz de... Parbolizado também é uma agulhinha. É uma agulhinha, só que de outro processo. Perfeito. É um outro processo. O agulhinha, o arroz consumido no Brasil, ele é consumido ou branco ou parbolizado. O arroz produzido por nós aqui, no sul do Brasil principalmente, ele é um arroz que se adapta muito bem ao arroz branco. Porque ele é um arroz que ele tem pouca... ele quebra pouco. Então, você sabe que um arroz hoje, de 100 quilos de arroz em casca, você produz ao redor de 75%, vamos arredondar, de arroz entre quebrados, inteiros e farelo. Interessante. Certo? Depois tu tem que retirar o farelo do grão e tu produz arroz branco. Imagina o processo que é isso. No caso do parbolizado, é um arroz que muitas vezes ele é produzido com arroz um pouco mais fraco de rendimento de grãos inteiros. Entendi. Mas ele, quando faz o processo de parabolização, ele unifica os grãos. Então, dentro da própria casca do arroz, ele gelatiniza e unifica e forma o arroz parbolizado. E aqueles tipo arbóreo, arroz negro? Arbóreos são arroz normalmente importados de outros países. Né? O arbóreo, Itália, o basmati, acho que é Índia, de alguns outros países que importam essas outras variedades. O nosso arroz para japonês, existe uma produção... Que é outro tipo ainda, né? É outro tipo, existe alguma produção aqui, mas não é forte. Né? Então tem muitas outras possibilidades. Elton, e a nossa indústria vende para cá e exporta para onde? A nossa indústria hoje, como foi falado, ela está localizada hoje principalmente no Brasil, mas tem braços hoje em outros países do Mercosul, algumas indústrias, né? Tem atividade tanto na produção como no processamento e distribuição em vários países, né? Existem parcerias, vamos dizer, com outros países, mas que focam principalmente no mercado brasileiro, que é o maior mercado. É o maior mercado. Sim, o hábito de consumo do Brasil
pelo último estudo, nós fizemos foi 34 quilos per capita ano. E esse país é grandão, né? Tem E bastante esse país gente. com 210 milhões de habitantes, a gente imagina que ele esteja crescendo muito nisso, né? 34 quilos beneficiado, né? Já limpo, perfeito, pronto, né? Então, pronto para ir para a panela. Isso, então isso dá um produto, uma quantidade maior de arroz em casca, né? Porque a casca, como eu falei, ele tira 25%, Entendi. acrescenta, né? O Elton, me explica a produção. Em que época de ano, quanto tempo demora o ciclo da safra, como é que a Na verdade, a produção é o ano inteiro, né? Vamos dizer assim, direto. Não é que ele seja cultivado o ano inteiro. As nossas regiões aqui, vamos falar do Rio Grande do Sul, eu deveria conversar aqui também com o Alexandre Veri, que é o presidente da Federa Arroz, que colega nosso, que é mais das nossas batalhas diárias aí em defesa do setor. A gente às vezes brinca, né? O arroz só trabalha tantos meses, eu trabalho o ano inteiro, porque são preparações de solo, são seleção das sementes, são determinação de área, são correção de solo, e tudo isso faz com que o arroz tenha praticamente um ano inteiro de atividades. Mas, efetivamente, o arroz no Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor, ele é cultivado entre setembro e outubro. Setembro entra a semente na terra. Isso, planta em setembro, planta outubro, planta novembro. Essa janela ideal de plantio, né? Vamos colocar aqui de 15 de setembro a 15 de novembro. Seriam os meses ideais, segundo os estudos, de que são os melhores meses de plantio. E as colheitas desse mesmo estado se dão entre 15 de fevereiro a final de abril, mais ou menos. Esse é o forte da colheita, vamos dizer, do arroz. Mas isso envolve todo o ano, preparo. Sim, de toda a função. E a partir daí esse produto vai para os armazéns, né? Os armazenamentos nas cooperativas e indústrias que têm parcerias com o setor produtivo para armazenar e comercializar esses grãos. E a nossa Abiarroz, então, Elton, representa as diversas indústrias do setor, de diferentes estados, responsáveis pelo beneficiamento de cerca de 80% do arroz do país. É isso, né? Então, fala um pouco da entidade, né? Que completou 15 anos em 2024. 2024, um grande evento em Gramado. Um belo evento, estava lá. Tivemos a alegria de receber todos vocês lá. Bem, a Abiarroz é uma entidade que, pela importância do arroz, ela não tinha uma representação nacional, né? Só tinha os sindicatos estaduais, que muitas vezes eram os interlocutores junto ao governo federal, principalmente, de demandas, vamos dizer, em relação ao tema arroz. O que acontece? Com a fundação da Abiarroz há 15 anos atrás, nós criamos uma representação nacional do produto arroz. Então, nós não temos associados somente no Rio Grande do Sul. Do país todo. Nós temos associados do país inteiro, onde existe, principalmente, indústrias de processamento de arroz. E a Abiarroz foi uma ideia maravilhosa. Eu era ainda muito mais jovem, né? Hoje eu não sou tão jovem, mas vamos falar há 15 anos atrás. Essa ideia criou corpo e nós criamos o escritório em Brasília, onde funciona a sede da Abiarroz. Até hoje, né? Então, o nosso trabalho é tratar das políticas públicas a nível de governo ou país, né? Sempre conectando iniciativa privada e governo, né? É isso que a gente tem feito ao longo dos 15 anos. E parlamento também. Parlamento, enfim, fazendo todo o trabalho. E o mais importante, Kleber, que eu vejo assim, é nós conseguirmos criar, a nível de país, a consciência e a importância que é a alimentação arroz na mesa dos brasileiros, né? Quer dizer, agora recentemente, nessa própria comemoração dos 15 anos, lançamos, né, a nossa primeira campanha de consumo. Né? Criamos o Fundo Arroz, onde nós vamos criar recursos que poderão ser oriundos das indústrias, de vários elos da cadeia, de produtores, de fornecedores do setor, e até governo que quiserem constituir recursos nesse fundo. E o objetivo desse fundo é mostrar em primeira mão a importância do arroz na dieta das famílias. Importância nutritiva. Nutritiva. Ele é um produto de alto valor nutricional, porque tem muita energia, e a gente sempre fala, é um produto acessível. Né? Claro. A gente lembra que a gente falava que o arroz sempre precisa girar entre 5 e 7 reais o quilo ao consumidor. Por que isso? Porque ele é um produto que, com esse nível de valores, ele entrega um custo-benefício excelente para a sociedade,
com valor nutricional e mantém dessa forma todos os elos da cadeia em harmonia. E está na mesa do mais pobre ao mais rico, né? Exatamente. Quer dizer, tem aquele produto um pouco mais em conta, que tá na mão das pessoas menos favorecidas, classes mais baixas, e aquele arroz que tem uma exigência muito grande de qualidade, tem outros preços mais altos, mas efetivamente talvez entregue uma cocção um pouco melhor do que a outra. Mas então o que a gente enxerga? Que o arroz ele precisa, sim, esse é o nosso papel, estar, através da nossa campanha de consumo, conscientizando as propriedades. E o grande mote da nossa campanha de aumento do consumo é o arroz combina. Por quê que o arroz combina? Porque o arroz combina com tudo, né? O arroz combina com o feijão, ele combina com a carne, ele combina com ovo, ele combina com tantas... Com salada. Com carreteiro. Minha avó comia arroz com salada fria. Arroz carreteiro, que é oriundo aqui do Rio Grande do Sul, né? O baião de 2 lá no Nordeste. Dá para fazer uma lista. A gente vê que verdade. Esse produto... Talvez seja o alimento que mais combine, né? Comida quente, pelo menos. Né? Exatamente. Combine. É um risoto, né? No frio do inverno aqui, como a gente tem, né? Então, são tantas combinações do arroz com a dieta do brasileiro que a gente quer demonstrar através dessa campanha e fortalecer a questão nutricional e importância para o consumo das famílias e principalmente os mais jovens, né? Porque a gente falava na merenda escolar, o arroz e o feijão, eles são produtos que, em conjunto, são suficientes para nutrir uma criança. Essa é a combinação do Brasil, né? Perfeita, né? A combinação perfeita. Com certeza. Então a gente é muito empolgado com a ideia, né? Sabendo que é um produto também que nós aqui que estamos no Rio Grande do Sul, nós produzimos esse arroz na metade sul do Rio Grande do Sul, que é a parte que no passado era muito menos desenvolvida em termos de produção agrícola, e hoje com arroz ele consegue, junto com a pecuária e com a própria soja em terras mais baixas, que está se criando tecnologias, a valorizar e dar voz e oportunidade para essa metade sul do estado que algum tempo atrás não era tão valorizada quanto é hoje. Então a gente vê que o arroz é um produto, sim, muito importante, e além disso a gente espera que esteja na mesa de todos os brasileiros. Elton, tu estás na entidade desde 2017. Eu queria entender um pouco o perfil que tu procuraste emprestar na tua presidência, com a tua diretoria. Eu vejo que tu é um líder de muita construção, de muito diálogo. Como é que foi também a tua condução aí nesse período todo? Bem, como eu já era presidente do Sindicato da Indústria Local, existia a oportunidade, vamos dizer assim, de trocar a presidência na época da Bia Rosa. Eu me propus, através de pedido de alguns associados da própria entidade estadual, de estar fazendo frente a essa oportunidade. Aí conseguimos ingressar na entidade, e sempre com aquele papel conciliador, né? O presidente de uma entidade, ele é um facilitador dos anseios da sociedade, dos seus associados, né? E da comunidade, né? Não pode existir nenhum elo da cadeia que fique, vamos dizer assim, desamparado nessa construção coletiva, né? Então, isso que a gente fez durante muito tempo, né? Acho que conseguimos construir ao longo desses anos um conceito de entidade muito bom, uma entidade equilibrada que pensa sempre, como a gente sempre fala, né, Kleber, do produtor ao consumidor, né? Os elos da cadeia tem que passar por entregas ao produtor, entregas ao consumidor, uma visão entregas à de indústria, sustentabilidade, entregas aos supermercados, entregas aos distribuidores, né? Se algum ponto der errado, complica para todo mundo. Complica para todo mundo. Então a gente quer sim que não tenhamos oscilações abruptas, inclusive do preço, porque isso influencia o consumo, né? Quando a gente tem um preço mais justo, né? A gente imagina que entre 5 e 7 reais sejam preços justos para o produto ao longo da trajetória do consumidor. Efetivamente vai ter momentos, como a gente teve, como tu falasse na enchente do ano passado, isso influenciou o mercado, né? Existia arroz suficiente para abastecer o mercado, mas efetivamente se veio uma sensação de escassez para esse momento, né? Vendo todo o Rio Grande do Sul alagado, isso trouxe um cenário de uma possível escassez. O fato que ocorreu,
mas nunca faltou produto. Então Sim. a gente É aquela história que o mercado às vezes se move por expectativa e projeção, né? Exatamente. Então A a gente gente acha que vai acontecer alguma coisa e já já impacta no preço, antecipa né? o acontecer, né? Então, foi um ano bastante difícil, né? Porque a gente teve muitos trabalhos, muitos embates, né? Sempre preocupado com esse elo todo da cadeia, né? Eu quero entrar Que mais. todos nós tivéssemos Sim. contemplado desse momento que, vamos falar, de uma tragédia aqui no Rio Grande do Sul como jamais vimos, né? Aham. E impactou na lavoura, impactou na indústria, teve muita coisa atingida, ou mais foi esse impacto mesmo Eu do acho que preço? impactou todos, né? Mas principalmente o setor produtivo da região central, onde tivemos mais impacto, né? Nas regiões aqui na Grande Porto Alegre, onde tivemos mais problemas de alagamento, né? Na região já para a fronteira foi um pouco menor os problemas de atingimento da tragédia ambiental, vamos falar assim, mas isso gerou uma expectativa muito forte Entendi. de Gerou uma catástrofe, uma projeção. projeção. E isso fez com que o arroz subisse muito rapidamente, né? E a gente conseguiu demonstrar isso, inclusive ao Poder Executivo. Executivo Federal, de que nós tínhamos produto e que aquilo era uma situação temporária, que as coisas iam se acomodar Eu queria e entender equilibrar essa oferta. aquele episódio e saber de ti se está superado, aquele episódio do leilão, de importação e tal. Como é que o setor encarou aquilo? Qual foi a construção feita? Porque em determinado momento parecia que o preço estava sendo mera especulação, né? E não era de fato, depois se viu que não era o que era, né? De fato é o seguinte, tu falaste muito bem sobre o mercado, ele vive de expectativas, né? Quando anunciou a tragédia do Rio Grande do Sul, aquela que realmente foi muito dura para nós gaúchos e o Brasil todo se sensibilizou com o nosso estado, efetivamente se imaginava que não teríamos tanto produto disponível para ofertar ao mercado. Então começou uma corrida, inclusive do consumidor, fazendo estoques de produtos antecipadamente, o que fez de uma maneira efetiva, subiu o preço rapidamente, né? Então o governo também ficou muito inquieto com aquilo, porque o arroz é um produto também que gera inflação, né? E aí começou-se aquelas ações de importações ou com um certo subsídio do Estado brasileiro, e aí... Veio um pouco de tom acusatório também, mas né? eu acho que isso faz parte do jogo, processo. da opinião pública. Claro que sim, faz parte do processo. E, de fato, a gente conseguiu demonstrar que não Vocês existia conseguiram nenhum criar uma trabalho consciência ali, de né? especulação. Pelo contrário, existia um trabalho de expectativas. O que nós precisávamos, naquele momento, era regular as expectativas, tanto do consumidor, do produtor, do setor industrial e do próprio governo. Então, a gente teve um diálogo bastante firme, né? Acho que todos os elos da cadeia foram firmes nisso. Muito técnico. Muito também, técnicos, né? E o governo compreendeu depois que não era o melhor momento, não era o modelo ideal intervir no mercado. Teve um papel importante ali o presidente da Conab, Edgar Preto, Sim, né? Na compreensão, teve. E outros atores ali também. Foi um interlocutor importante para nos trazer até o governo e sensibilizá-lo. Então, acho que todos nós fizemos um trabalho. A Câmara Setorial, o presidente Henrique Dornelles foi importante, o presidente Alexandre Velho da Federarroz, junto comigo, que estivemos juntos nesse processo, né? Somados aí as entidades estaduais, o Sindicato da Indústria Local, todo mundo se o presidente das cooperativas também, o Sindicato da Indústria de Pelotas, todos eles foram elos importantes, mas efetivamente a Biarroz, como uma demanda nacional, ela tem que ser o interlocutor, claro, defendendo os interesses da indústria, e efetivamente, quando conseguimos, pela relação que nós temos, nós conseguimos falar em nome de toda a cadeia, e foi importante porque superado o episódio, e até hoje a gente viu que o arroz, desde que atingiu seu pico, na ordem de R$ 125 a saca, hoje já veio para um patamar de R$ 100, que nós entendemos que é um patamar razoável para um momento de uma produção maior, como nós teremos aqui, um ano mais normalizado. Aquilo foi assim, episódico em virtude das circunstâncias. Das circunstâncias, exatamente. A gente acredita muito também que o consumidor precisa ter esse produto acessível, né? Mas que ele também valorize todos esses elos, porque o arroz não chega no pacote fácil, né? Ele requer um trabalho muito grande. Tu só explica aqui para o leigo, né? O que tu falaste várias vezes do o arroz de tal a tal preço e tal.
O que é a composição? Por que é tão variável esse preço do arroz? O que são os elementos que fazem Por que variar? ele só de 5 a 7 reais o quilo, vamos dizer assim? Isso. Bom, vamos entender uma coisa. O arroz, ele possui variedades, né? Por exemplo, vou falar das variedades aqui mais cultivadas do Rio Grande do Sul e no Brasil, né? Uma variedade chamada 424. Esse é um produto que produz bastante, tem mais produção, mas ele tem pequenos defeitos de grãos um pouco mais brancos, que a gente chama de engessados. Então produz bastante, mas tem que retirar aquele excesso de produtos. Isso varia muito da qualidade de cada lavoura, de cada manejo. Então, e tem outras variedades, né? Um Pampa, um 431, são variedades que são um pouco superiores, mais precoces, mas também que produzem um pouco menos por hectare ao produtor. Então, o que é a composição dos 5 e 7? É que qualidade e variedade. Tá. Né? Isso Mas tudo influencia. Mas o que compõe? Maturação também. Né? O arroz, por exemplo, os consumidores não sabem, mas o arroz é o contrário do feijão. O arroz, quanto mais velho, melhor qualidade ele tem. Mesmo? E o feijão, quanto mais novo, melhor qualidade tem. Então, o arroz, hoje, ele passa por um processo importante de envelhecimento, principalmente do arroz branco. Quando utiliza um arroz recém-colhido em safra, as marcas tradicionais de arroz branco não colocam aquele arroz direto no pacote, porque ele precisa ter um descanso, a gente chama de uma maturação. Quanto tempo, Elton? Eu diria que o ideal seria no mínimo 60 dias. Né? Quanto mais tempo, melhor. Né? Tem marcas, por exemplo, que têm uma maturação de 180 dias. Tem marcas que têm maturação de 360 dias. Chegam a conseguir ter. Então, por isso a diferenciação de preço, porque qualidade é que nem vinho, né? Um vinho que fica fácil de compreender. No barril do carvalho mais tempo, vale mais do que um. Tá, tu falou da variação e dos diferentes produtos. Eu queria entender a variação do preço. Por que sobe e desce? O que faz ser tão volátil? Expectativas. Basicamente, movimento de mercado. Porque quanto mais produção, obviamente, a tendência é que os preços sejam um pouco mais baixos. Mas isso tem um limitador que se chama custo de produção. Não existe como essa oscilação, ela pode existir, mas ela não pode existir a níveis muito baixos, porque aí desincentiva o setor produtivo. Isso foi um dos argumentos que a gente usou muito forte com o governo. Não adianta pegar e baixar o arroz a R$4 o quilo, porque o que vai acontecer? No outro ano, tu não vai ter mais oferta do produtor, o produtor muda de produto, deixa de investir na produção do arroz, porque não é rentável, não é viável economicamente, ele faz o quê? Aí no próximo ano, como a produção é pequena, os preços tendem a explodir. Perfeito. Então, o que é o equilíbrio? O equilíbrio é entre 5 e 7, que todos os elos da cadeia, a gente entende que ficam contemplados, né, do produtor ao consumidor, passando pela indústria, pelo supermercado, pela logística, pelas empresas que fazem embalagens, enfim, todos acredito que estejam nesse equilíbrio de preço. Né? Mas, de fato, é expectativas. Né? Entendi. O Elton, o que é hoje da Biarroz, da indústria, o que é o principal desafio superado essas questões assim pontuais? É logística? É custo Brasil? Tem alguma coisa mais? Uma das coisas que a gente colocou no nosso, vamos dizer assim, no nosso escopo de trabalho, no nosso planejamento estratégico, é que a gente já conseguiu vencer praticamente todos. Que um dos principais que eu sempre defendi era a reforma tributária. Nós conseguimos, de uma maneira muito natural, incluir o arroz no produto na cesta básica. Né? Nós não, mas não só o arroz, mas outros produtos foram naturalmente incluídos na cesta básica, que tem ao final da reforma tributária, uma alíquota zero de tributos. Então, o arroz, em seu produto acabado final, não terá tributo ao consumidor. Então, acho que o Congresso Nacional foi muito sensível a isso, acho que a construção foi importante. Essa construção não é de hoje, né? Vem há bastante tempo sendo construída. E eu acho que isso é um dos pontos fortes que provavelmente isso traga mais competitividade para a indústria brasileira. Na regulamentação da reforma tributária. Exatamente. Então, o arroz, alíquota zero para o arroz, acho muito importante.
né? Eu atribuo também esses anos aí à maturidade do setor. Eu acho que o setor amadureceu muito nesses Institucionalmente últimos... também, Muito, né? muito. Hoje a relação que temos hoje entre todos os elos da cadeia é muito boa, né? É uma relação de confiança, de lealdade, madura de valores, né? Temos a consciência coletiva de que todos os elos da cadeia precisam ter um resultado. Em alguns momentos vai ser melhor Para um, para para outro. outros, mas nós temos que saber que o nosso cliente mesmo, que é o consumidor, precisa estar permanentemente contemplado, e é isso que a gente tem defendido ao longo dos anos. Então a entidade, eu diria que ela conseguiu amadurecer muito. E mais do que isso, Kleber, eu acredito também que o arroz, por ter uma produção aproximadamente de 12 milhões, 14 milhões de toneladas aqui, que são os números projetados para esse ano, né, aqui no Brasil, o que se fala? É que nós temos um potencial exportável. Eu te perguntar então, o Brasil, por exemplo, vocês estão olhando para a China. Isso, o Brasil produz 12 milhões, consome 12 milhões. Tá. Aproximadamente isso. Mas nós temos mais o excedente do Mercosul, que não consome grande volume de arroz, que gira entre 2,5 a 3,5 de toneladas ano. Um ano um pouco mais, um ano um pouco menos. Então, isso dá um total exportável do bloco em torno de 3 milhões de toneladas. Então, o que a gente acredita? Que pela qualidade do produto aqui produzido, a exportação de arroz é um regulador de mercado para que a gente consiga continuar colocando o excedente desse produto para fora do Brasil, né? Nós temos o projeto Brasil on Rice, que já tem quase 10 anos esse projeto, e ele faz com que a Biarroz leve as empresas associadas para fora, a outros países, para exporem os seus produtos e tentar fazer exportação para outros países. Não é fácil, efetivamente. Esses tempos eu escrevi um artigo que o mercado é livre, pero não mútil, né? Existem muitas barreiras comerciais. Muita luta abaixo da linha da cintura também. E fitossanitárias, né? Que é um dos problemas que a gente tem. Mas a gente está conseguindo, sim, pela qualidade, ingressar em mercados. E vocês estão de olho na China? Tem alguma expectativa? Nós recebemos, nós hoje exportamos já o arroz brasileiro para México, Costa Rica, Peru, Estados Unidos, tem arroz brasileiro, alguma coisa também na Europa, né? Os quebrados hoje vão muito para a África, do arroz, pelo hábito de consumo daquele país. No final do ano passado tivemos uma visita, sim, de uma comitiva de 12 pessoas da China que vieram retribuir uma visita que a Biarroz já fez através dos nossos executivos há um ano atrás. Então, estamos começando um namoro com a China, né? Obviamente que a China é um país muito competitivo. Ele, além de trazer essas demandas para comprar alguma coisa do Brasil, ele também quer vender para o Brasil. Então, os chineses são agressivos nessa questão comercial, né? E consome arroz lá? Um pouco muito. Consome muito arroz. Ele é o maior produtor e consumidor do mundo. Não sabia. Ele também tem essa característica de produzir e consumir. Então, o potencial de importação deles é bastante pequeno, né? E hábitos também diferentes de consumo, né? Então, isso é outra coisa que diferencia o arroz da soja, que o consumidor entenda. A soja, tu exporta a soja bolinha. Sim. Né? Todo mundo sabe o que é uma soja. No caso do arroz, o consumo de cada país é diferente. Tem a customização. Um gosta do arroz soltinho, o outro gosta do arroz papinha, o outro gosta do arroz para colocar na comida japonesa. Na África gosta de comer os quebrados de arroz em bolinha e amassar na mão. Sim, pegar com a mão. Então, cada país tem uma característica e a gente tem que se adaptar a todas elas para tentar mostrar a qualidade do arroz para o mundo inteiro. Elton, para fechar, né? Tu é um empresário de vários setores, nós podíamos falar dos outros também. Queria te ouvir sobre um pouco a expectativa para 2025, olhando o cenário da economia também. Como é que agora, não só o presidente da Biarroz, mas o empresário está olhando o ambiente? Bom, eu acho que o ambiente é um ambiente um pouco mais difícil de 2024. A gente vê um pouco a apreensão, o excesso de gastos aí demonstrado esse déficit público que tivemos em 2024, e eu acho que isso é um indicador que preocupa a todos nós, né? O câmbio também é algo que também tem, se por um lado ele valoriza o produto brasileiro na pauta de exportação, ele também gera algum tipo de inflação nos insumos que são produzidos aqui.
Então é um ano que a gente precisa encontrar uma acomodação um pouco maior. Obter, mesmo que seja difícil, um grau de certeza um pouco maior em relação a esse ano. O ano está recém começando, temos muitas oportunidades, talvez, de dar ao mercado esse sinal de estabilidade econômica e realmente controle de gastos. É um problema difícil, né? Porque o Brasil não é para amadores, né? Não é só o governo. Tem muita coisa acontecendo. Governo, Congresso, entidades, empresas, ou seja... E o mundo também está cheio de contradições e coisas. E bola dividida aí, né? Mas a expectativa Oremos. nossa sempre é otimista. E vamos trabalhar, né? É o que nos resta, né? Parabéns pelo trabalho da Bia Arroz, pela tua gestão e sucesso e feliz 2025 para nós todos, então. Para nós todos, Cleber. Muito obrigado, estamos à disposição e é um prazer falar contigo. Foi nosso. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.